Nós acabamos de receber o novo projetor Toinger H6 4K e nesse vídeo nós vamos passar as nossas impressões testando ele lado a lado do Toinger H6 na versão que ainda não tinha suporte a 4K. E eu acho que já vale comentar que tem uma certa pegadinha em relação ao 4K que esse projetor aqui nos entrega, que eu vou tentar explicar melhor para vocês durante o vídeo. Lembrando que se você tiver interesse em ver o preço ou está comprando algum desses projetores, o link vai estar na descrição do vídeo. Também já queria aproveitar para pedir o seu like, comentário, que ajuda muito a gente aqui no canal. Primeiramente, falando sobre o design, não temos nenhuma novidade aqui no modelo 4K se comparado ao modelo mais antigo. Ambos têm exatamente o mesmo visual e as mesmas conectividades. A primeira diferença que eu consegui perceber entre esses projetores foi, na verdade, eu ligar os dois lado a lado, porque os dois têm sistemas operacionais diferentes. Embora os dois sejam Android, a usabilidade do sistema entre os dois modelos é um pouco diferente. O sistema da versão 4K é mais rápido, como vocês conseguem perceber nesse teste abrindo o aplicativo do YouTube. O Wi-Fi também é diferente, porque no modelo da direita já temos conexão Dual Band, permitindo se conectar em redes 2.4 e 5.0 GHz. Na prática, essa diferença entre os dois modelos na questão da internet deve ser mais perceptível para quem tem internet acima de 90 megas e um roteador compatível. Outra diferença é nos recursos de zoom e keystone, que são mais avançados no projetor 4K se comparado ali com o projetor Full HD, que é o modelo mais antigo. Já o controle remoto é exatamente igual nos dois projetores, inclusive isso até chegou a dificultar às vezes os testes aqui, porque se eu tentava fazer o comando apenas para um projetor, o outro também respondia o mesmo comando. Falando agora sobre qualidade de imagem, colocando os projetores lado a lado, deu para perceber que o modelo mais novo trouxe sim uma melhoria em vários aspectos, embora alguns outros pontos o modelo antigo ainda continuava se saindo melhor. Antes de falar mais sobre qualidade de imagem, acho que vale explicar melhor a questão do 4K do modelo mais novo. Na verdade, os dois projetores têm resolução nativa 1080p Full HD. O que mudou é que o projetor mais novo teria um suporte a receber e processar os conteúdos em 4K. Ou seja, colocando um vídeo no YouTube ou no Netflix, por exemplo, era para o projetor receber o conteúdo na qualidade maior 4K, mesmo que a projeção final acabasse sendo ainda em Full HD. Na prática, os conteúdos parecem ter ficado sim com uma definição maior nesse modelo mais novo, entregando um resultado que parecia ter uma qualidade superior. Um único detalhe que eu achei meio estranho é que, entrando no aplicativo do YouTube do projetor e indo ali nas resoluções, ele só demonstra suporte até Full HD, não aparecendo a opção de colocar o vídeo em 4K, que seria justamente a grande novidade desse modelo. Conectando um Amazon Fire TV 4K no HDMI, o mesmo aconteceu, e eu também fiz um teste com o PlayStation 5 e também não demonstrava ali a resolução 4K suportada. E eu quis trazer esse detalhe para vocês porque em outros projetores que dizem ter esse suporte, quando a gente faz esses testes, geralmente aparece o 4K lá. Enfim, mesmo que de forma geral os conteúdos pareciam mais definidos nesse projetor, eu achei que valia comentar sobre isso que eu percebi. Falando agora sobre nível de foco, foi bem fácil perceber que o modelo mais novo continuava fazendo um foco extremamente competente, assim como o modelo antigo. A gente consegue fazer o ajuste eletronicamente via controle e nos dois projetores o foco fica quase perfeito na tela. Em questão da fluidez das imagens, ambos os projetores tinham um resultado bem parecido. A diferença é que o modelo 4K trouxe no menu a opção de modo game, que deveria deixar as imagens mais fluidas, mas nos meus testes esse recurso tinha um efeito inverso, fazendo a imagem dar umas leves engasgadinhas, além de deixar as imagens com cores mais lavadas. Então o melhor a princípio seria não utilizar esse novo recurso. E em relação às cores, variava um pouco dependendo da cena que estava passando na tela, mas na maioria das vezes eu pelo menos tinha uma preferência pelo modelo da direita, porque nessas cenas passava a sensação de que ele estava entregando cores mais bonitas e mais realistas. A exceção maior era em conteúdos mais escuros, porque o preto do modelo 4K acabava ficando mais acinzentado, como vocês estão vendo nessas fotos que estão passando agora na tela. Uma coisa que eu percebi é que na configuração padrão, o modelo Full HD parecia puxar levemente para tons mais quentes, como um branco mais amarelado. Eu cheguei a testar se dava para tentar equilibrar isso, caso você preferisse, mas ao tentar fazer isso acabava ficando um pouco forçado e eu pelo menos teria preferência em deixar os dois modelos ali no padrão. Outro detalhe é sobre o nível de brilho, porque o H6 antigo parecia ter um pouco mais de brilho, então tinha cenas que ele conseguia deixar algumas cores mais vivas, e isso inclusive pode ser algo que faça diferença se o seu ambiente não for 100% escuro. Em relação à distância que o projetor precisa para atingir 80 polegadas, assim como eu já estava esperando, os dois projetores precisaram do mesmo espaço até a tela, precisando afastar algo em torno ali de 2,14 m da parede. Sobre a qualidade de som, os dois projetores
projetores são bem parecidos, tanto na questão da qualidade como volume máximo, mas teve algumas cenas onde deu para perceber que os alto-falantes internos deles não eram exatamente iguais. Nessas poucas cenas e músicas que tinham essa diferença, a vantagem acabava ficando ali para o modelo 4K. Antes de passar para a conclusão da comparação, queria aproveitar para perguntar qual projetor vocês mais curtiram. Comenta aqui embaixo, H6 Full HD ou H6 4K. Nós vamos acompanhar aqui no canal os comentários porque a gente quer saber de vocês qual vocês preferiram depois de assistir o vídeo e se concordam com a gente. E se você tem algum desses dois projetores, coloca aqui o que você está achando dele no campo de comentários, porque isso vai agregar muito no vídeo. Se você quiser também saber mais detalhes que a gente não se aprofundou tanto aqui nessa comparação, como design, conectividade, entre outros pontos, tem essas informações lá na análise que a gente já fez do H6, porque no vídeo aqui a gente tentou focar mais nas diferenças entre os dois projetores. Por fim, acho que podemos dizer sim que houve uma evolução no modelo mais novo do H6, que a fabricante está chamando de versão 4K. Ele consegue trazer um sistema mais rápido, imagens mais definidas e cores que muitas vezes me agradaram mais. A maior desvantagem do modelo mais novo foi o nível de preto, que era mais acinzentado e pode ser algo negativo para quem gosta de assistir muitos conteúdos com cenas escuras. Acho que tendo essas informações é importante vocês darem uma olhada na diferença de preço entre os dois modelos, no link que eu vou deixar ali na descrição, e pensar em quais características são mais importantes para vocês para ajudar a decidir a melhor versão do H6 na hora da compra. E se esse vídeo ajudou vocês na escolha, não esqueça de colocar ali qual você preferiu, H6 Full HD ou H6 4K aqui nos comentários. Também agradeceria muito se você conseguisse deixar seu like no vídeo e confirmar se já está inscrito aqui no canal. Muito obrigado a quem assistiu até aqui e até a próxima!